sem cafeína no corpo, então... Dá pra perceber que você tá só o pó aí. Nossa, hoje tá embaçadeira. Bem-vindos de volta ao Na Volta a gente ouve... Não, bem-vindos de volta... Acho que bem-vindos de volta não, pera. Tá. Bem-vindos ao Na Volta a gente ouve, mais uma vez... Hoje o episódio vai ser um pouco express, assim, vai ser mais rapidinho, porque o bicho tá pegando. Fala oi aí. Oi aí. Express porque a gente tem muita coisa pra fazer numa sexta-feira de tarde. Por isso que a gente tá gravando um podcast. A gente é muito compromissado. E a gente tem compromisso marcado pra daqui 1 hora. Então, a pegada hoje vai ser falar sobre o filme do Nosferatu, que tá no cinema ainda. Acho que não tá mais não, tá? Tá. Acho que tá. Lançou no comecinho de janeiro, mas tá pra sair do cinema. Então, se você tá escutando esse podcast aqui, você deve ter 2 dias. Ainda. Se tiver no cinema ainda, corre pra assistir antes que saia. Se já tiver saído, é a vida. Baixa aí piratão mesmo e já era. Bom, a história... Vou deixar você falar, porque você gosta mais desse filme do que eu, e eu já não lembro muita coisa. Tá. Pra quem não conhece a história do Nosferatu, porque não é um filme novo, é um remake. No filme de... De quando que é o outro mesmo? 1922. É um remake de 1922. Depois foi feito um outro filme em 1979. E aí agora saiu esse do Robert Eggers no comecinho de janeiro. É uma história de vampiro classicona, tipo, do romantismo gótico, basicamente. Então, a diferença principal desse filme pro anterior é que no comecinho do filme a gente vê a personagem da Lily Rose Depp. Eu ia falar filha do Johnny Depp porque eu esqueci o nome dela por um momento. A Ellen. Meio que ela não tá bem rezando, assim. Ela tá jogando pro universo. Ela tá meio que manifestando ali ou um anjo da guarda ou alguém pra ficar com ela, porque ela é muito sad vibes, ela é muito sozinha. E ela tá lá meio que pra qualquer coisa que tiver ouvindo aí no universo, manda um amigo, um marido, qualquer coisa aí pra mim. Ela tá clamando por uma companhia. Só que... porque ela é muito sozinha. É, exatamente. Só que eu achei que ela não esperava era que isso ia acordar, tipo, o mal encarnado, entre aspas, que é o Nosferatu. O que se você... Cara, sabe por que essa cena me pegou? Porque... A gente, como pessoas, toda vez que a gente tá na merda, é muito comum a gente ficar, tipo, não literalmente falando em voz alta e tal, mas a gente pensar ou pedir, sei lá, pra alguma coisa que acredite, tipo, por alguma coisa na nossa vida, tipo, alguma coisa boa, alguma coisa pra mudar como as coisas estão, tá ligado? Que é essencialmente o que ela faz. E o que ela ganhou com isso? Um vampiro do capeta stalker aí por um longo período de tempo. E é muito real. Às vezes você tá querendo uma coisa da hora na sua vida e vem o quê? Mais merda. Então fica a dica aí. Não peça nada pra nada, porque vai saber o que vai vir. Mas enfim. Não, pra mim o que é curioso dessa parte é que, tipo assim, como que isso desperta ele, sabe? Porque eu sei que não é explicado, mas assim, é coisa que eu me pego pensando. Como que ele ouviu ela de tão longe, sabe? Tipo assim, eles moram muito distante. Sim. Mas enfim, é só uma dúvida aí. Vou jogar pra vocês também. Eu acho que isso realmente não teve explicação, assim. Eu não assisti os filmes antigos, então não sei se... Não, mas nem os antigos devem explicar isso daí. Eu acho que ela só deu azar. Bom, mas ela despertou o Conde Orlok, que é o Nosferatu, né? Sim. E aí, uns anos depois, ela tá casada com o Thomas. Antes disso, só um pedacinho ali, que é quando a gente vê ele pela primeira vez, né? Que quando ele entra em contato com ela ali, depois dela acordar ele, ela entra num estado meio, tipo, sonâmbula. E ela vai pra um jardim labirinto lá, parece que é na propriedade da casa dela ali. E ela quando tem também o primeiro jumpscare do filme. Ela tá deitada, tipo, num caixão, num túmulo lá, sei lá. E ela abre o olho e a cara do Nosferatu tá assim na tela. É a primeira vez que a gente vê o rosto dele mesmo. Porque demora pra mostrar o rosto dele depois. É aquela cena do trailer mesmo, assim, que ele já tá com a mão no pescoço dela. Sim. Eu achei a cena de jumpscare mais rápida de todos os filmes de terror que eu já vi. Tipo, foi em questão de segundos até chegar nessa cena. Acho que pra dar o ritmo já do filme, né? É que depois é bem paradão. O meio desse filme é bem paradão, eu acho. Porque na hora que você cai aí no romance gótico, no terror gótico, ele não é feito pra dar medo, ele não é feito pra assustar nem nada. Ele é feito, tipo, se você for puxar da literatura... se eu entrar nisso eu não vou calar a boca nunca mais. Então segue o negócio do filme aí. Segue o plot do filme.
Tá, aí anos depois ela tá casada com o Thomas, que é o Nicholas Hoult, vulgo o fera do X-Men. Pra quem não sabe. Esse maluco, ele trabalhou pra caramba esse ano. Ele fez também aquele O Menu, ele né? Ele fez O Menu, Jurado número 2. Os boletos estão chegando pra todo mundo. Tá pagando mais boleto do que devia pra tá trabalhando desse jeito. Vai saber, né? Aí o Thomas, ele é um agente imobiliário, pelo que eu entendi. E aí ele tem aquela... ele recebe aquela tarefa de vender uma propriedade pro Conde Orlok. Em troca de ser feito sócio da firma. Ele se importava muito com a Ellen, que é a esposa dele. Só que ele queria fazer ela se sentir bem com dinheiro. Então, tipo, ele queria... O negócio dele era que ele queria ganhar dinheiro e dar uma vida boa pra Ellen. Assim, só que pela casa deles no filme e tal, também não parecia que eles, tipo... Exatamente, era ruim de também vida, assim. Acho que não precisava. Eu acho que era só... Porque depois mostra o Friedrich, né? Do Aaron Taylor Johnson, que é um amigo dele que é aparentemente ricaço. Sim. Então talvez ele tinha essa competiçãozinha aí interna. É isso, ele recebe a tarefa de vender a propriedade pro Orlok e aí ele tem que viajar pro castelo do Conde, onde ele mora lá na Alemanha. Carpatos é Alemanha? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Esse podcast, ele não tem propriedade nenhuma de trazer uma informação. Então, ninguém tem que ser nada. Que joga no Google lá e vê se tá certo. Eu acho que não é Alemanha, deve ser em torno. Porque eu procurei aqui no Google e apareceu passagens aéreas baratas de Cárpatos para a Alemanha. Então, deve ser perto ali, deve ser em volta. É numas montanhas, é nos Alpes escandinavos. Tá, então é Carpatos, né? Tinha que ir lá pra ir no castelo pra vender a propriedade pro Orlok. Mano, a maneira que foi filmada as cenas, as transições de cena nessa viagem dele saindo lá da cidade e, tipo, ele dentro da... Como que chama? É a carruagem. Dentro da carruagem, aquela hora que ela para, num cruzamento e aí fica tudo preto e depois já sai das costas da mina lá de volta na... eu não tô sabendo explicar o que eu tô querendo falar, não, mas, tipo... Eles dão um zoom na carruagem, que tá muito escuro já, eles dão um zoom na carruagem, assim, fica tudo preto, aí dá um zoom pra trás. Dá um zoom pra trás que fala. Hoje tá difícil, mano. Hoje tá... Tá complicado. Vou te falar que português, sem café... nunca nem vi. Sem café tá embaçado. Mas assim, essas transições que são manuais, né? Não tem um efeitinho ali na edição do vídeo e tal. Eles trabalharam muito bem nisso daí. O negócio que eu queria falar, voltando pra trás um pouquinho, a Ellen, quando ela descobre que o Thomas vai ter que viajar pra poder vender as propriedades lá pro Orlok, ela já sabe que é o Orlok, ou o Thomas fala pra ela, mas ela já tá ligada já, e aí ela pede pra não ir, e aí o Thomas fica nessa... Ele fica nessa enrolação por uns 5 minutos de filme. É porque ela não quer ficar sozinha. Por que ela não quer ficar sozinha? Porque desde que ela começou a ter o Thomas na vida dela, os pesadelos dela com o Nosferatu pararam. Ela não quer ficar sozinha. É esse o rolê. E ele meio que, problema seu, vou mesmo assim. E aí, a solução, então, pra ela não ficar sozinha, o Thomas larga ela na casa de um amigo dele, que é o Frederick Harding, que é o Aaron Taylor Johnson, e a esposa Anna e as 2 crianças. Pô, eu não tinha interpretado dessa maneira. Mas ué. Eu interpretei... Bom, pelo menos é pra mim, né? Não, mas pode estar certo. Mas é que eu interpretei como ela já sabia que era o Orlok, ela sabia que ia dar ruim do Thomas ir ficar de cara com ele, e aí ela tava realmente desesperada pra ele não ir, e ele tava jogando pra ela, falando assim, mas aí a gente vai ter muito dinheiro, a gente vai conseguir, eu vou conseguir subir o cargo na empresa também. Eu acho que não, porque é mencionado, assim, eu tenho quase certeza, porque também faz um mês que eu vi o filme, é mencionado em algum momento ali, esses pesadelos que ela tinha antes dele. Ele sabe desses pesadelos. E aí, ela não quer que ele vá embora porque esses pesadelos pararam quando ele tava com ela. Tanto que quando ele vai, ela volta a ter os pesadelos. Porque ela fica na casa do Frederick e da Anna lá, e toda noite ela entra nesse estado praticamente hipnótico aí, tendo os pesadelos que a mina praticamente tem uma convulsão toda noite. Praticamente não, é literalmente uma convulsão
convulsão, né? Que ela fica tremendo inteira lá. Enfim, ela fica com eles e aí mostra também que o Thomas pegou um dinheiro emprestado com o Friedrich, então talvez seja outro motivo pra ele querer tanto ir atrás desse dinheiro do vender a casa pro cara que quer pegar a esposa dele. Aí ele viaja pro castelo, chega lá no conde. Na verdade ele tem... Mano, ele tem uma side quest no meio do caminho, sabe? Que ele encontra com o povo. Tem, real. Ele para no vilarejinho lá X, que aí ele vê o povo sacrificando. Eles sacrificam jovens que coincidentemente parecem a Ellen, sem dar de lembrar, mesmo cabelo comprido preto e tal, pro que eles chamam de demônio, né? Que é pra manter o demônio em paz, pra ele não matar o povo dessa vilinha. É tipo uma vilinha bem vilinha mesmo, assim, do que você não sabe, não tem nem bicho pro povo matar pra comer lá. Ninguém sabe como que o povo tá vivo. E ele acha que é um pesadelo, mas aí depois ele percebe que não era um pesadelo, não, que ele viu esse rolê acontecer mesmo. Passou toda aquela cena da carruagem no buscar ele. Ele tava no meio de uma rua assim, né? Estrada, né, na verdade. Aí chegou, assim, o cenário, escuridão, mais noite que a noite, digamos assim. Trovão, chuva tá pra cair. Aí aparece uns cachorros. É uns cachorros, não é? Que leva a carruagem. São lobos. Então. São lobos. Eles vão vindo aí, a gente percebe que não é cachorro. A gente percebe que é uns lobos. Fato aleatório, foi usado lobo de verdade no filme. Ah, eu imaginei mesmo. Todos os animais do filme são reais. Tipo, os ratos, tudo. Não foi usado CGI pra nenhum deles. Mas até a hora que os lobos tá lá dentro do castelo correndo atrás dele? Foi tudo feito com animais de verdade. Eu vi uma entrevista do Robert Eggers falando sobre isso. Eu vi uma entrevista com os lobos. Eles falaram... Eu entrevistei os lobos. Eles me contaram que foi correr atrás do cara. Eles confirmaram pra mim. Enfim, chega uma carruagem do nada e aí a carruagem pega ele sobe na carruagem, ele não sabe nem quem que tá dentro, não sabe qual é a origem do veículo ali. Mas ele... Você iria? Pergunta. Não, lógico que não. Tem uns lobos que... Mano, a pata do lobo é do tamanho da minha cabeça, cara. Eu acho que eu não iria também, não. Bom, ele entra na carruagem, aí ele vai pro castelo. Aí ele chega no castelo lá, já é uma... como chama aquela porta muito grande de castelo? Uma porta grande de castelo. Abrem a porta do castelo pra ele, tá? Não foi o conde que abriu, porque na hora que ele... No momento que a porta abre e o cara entra, o conde tá a uns 20 metros, assim, de distância da porta. Mas Yuri, ele é um vampiro. Ele tem poderzinho. Então, o conde que abriu a porta. Mas só pode... Ou foi ele ou foi o lobo. Porque não tinha mais ninguém lá. Ou foi ele ou foi o lobo. Outra coisa, isso também... Outra coisa aí. A partir do momento que eu entrei na residência do cara, eu vi que o cara mora sozinho, eu já pedia pra... esqueci um negócio da carruagem ali. Mandava abrir de novo a porta. Mano, mas na real, a Alemanha, em 1800 e bolinha, com certeza tinha muita gente esquisita pra caralho. Isso não deve ser fora do comum. Um cara morar sozinho num castelo abandonado. Naquela época, né? Não tenho como opinar sobre isso. Eu não vivi na época pra saber. Ainda mais... Não, então... Mas, tá, né? Desculpa aí. Mas eu acho que assim, ainda mais que teve a praga... É praga em português? É. Devia ser comum o povo se isolar. Foi a peste negra, não né? praga. Isso aí, é peste negra, não a praga. Devia ser comum o povo se isolar. Quem tinha dinheiro pra se isolar. No Covid foi assim, né? Quem tinha dinheiro pra se isolar, se isolou. Quem era CLT, se fudeu. É isso. Bom, ele entra no castelo. Aí eu vou deixar você contar essa parte. Você não lembra de nada do filme, Não, eu lembro dessa parte. Mas é porque se eu contar, a gente vai tomar 20 minutos. Então conta a gente entra no castelo, não. Ele entra no castelo. Você tava lá? Eu tava lá, eu que abri a porta pra ele. Tá bom. Ele entra no castelo lá, e aí é uma cena muito desconfortável de ver, mas eu cheguei na conclusão que o ator que faz o Thomas, como que ele chama mesmo? É o Nicholas Hoult. Isso, ele nasceu pra fazer personagem com medo de alguma coisa. Porque a cara dele de estou me cagando nessa cena ficou maravilhosa. Basicamente, o Conde Orlok, ele não mostra ele direito, ele tá sempre nas sombras, assim, e ele fala com um sotaque pesadíssimo, puxando o R de todas as maneiras que vocês conseguirem imaginar. E ele não dá muita abertura pro Thomas poder fazer nada. É tipo, o dinheiro tá aqui, assina esse contrato aqui, e aí a casa lá vai ser minha e você vai ter seu dinheiro. Só
Só que o contrato tá numa língua, sei lá, do The Sims. Uma língua que ninguém nunca viu na face da Terra. E o que o Thomas faz? Ele assina. Não tinha nem letra, sabe? Era tipo uns hieróglifos, assim. Era um rolê esquisito. Ele assina por medo, porque ele tá ali morrendo de medo. E o que ele não sabia era que, essencialmente, ele tava abrindo mão da Ellen pro Conde Orlok. Ele meio que assinou um papel falando que pode pegar ela se você quiser levar embora. Ele vendeu a esposa dele. Em vez da casa. Ou os dois juntos, né? Às vezes era um combo, vai saber. E aí, então, depois a gente tem as cenas do Thomas, porque ele fala que ele precisa ir embora e porque ele tá se sentindo mal. Ele foi o migué que ele quis dar. E aí o Conde Orlok joga um Uno reverso e fala: não é bom você sair pela viajando aí, então, se você não tá se sentindo bem. Vai ficar assim. E aí ele passa a noite e ele acorda no outro dia com uma mordida no peito. E aí, tipo, ele não consegue sair do castelo. E ele tem um sonho / pesadelo que ele acha que ele tá transando com a Ellen, mas na real era o Conde Orlok. Então, né? E ele tenta sair do castelo, ele não tá dando conta, até que ele resolve então que ele vai achar o Orlok e vai matar ele. O que, obviamente, não foi um bom plano. Essa parte aí... Você quer falar ou eu continuo? Não, acho que você pode continuar. Tá mandando bem, tá mandando bem. Não, então pode continuar. Então ele resolve que ele vai matar o Conde Orlok, por que não, né? Aí ele chega, tipo, ele passa por um corredor super escuro e ele chega num lugar que tem tipo não sei se um sarcófago, talvez, é uma descrição melhor, porque era gigantesco, só que feito de ferro, com uns símbolos assim em volta e um heptagrama, acho que é heptagrama, um heptagrama desenhado em cima. Eu acho que era um heptagrama, tenho quase certeza. Pode deixar que é um heptagrama. Você assina, eu assino embaixo que é um heptagrama. Se não for, não fui eu que falei. Enfim. Então ele pega uma arma, um pedaço de ferro, se eu não me engano. E eu vou abrir esse sarcófago e vou matar o que estiver dentro. E na hora que ele abre, ele vê o Conde Orlok lá, ele tá dormindinho, como se nada tivesse acontecendo, porque tá de dia. É importante falar que tá de dia. E na hora que ele vai matar o Conde Orlok, o cara acorda e impede ele. E aí eles ficam meio que num pega-pega ali. Só que assim, eu acho que se o Orlok quisesse realmente matar o Thomas naquele momento, ele teria matado. Eu acho que talvez ele não matou porque ele queria continuar se alimentando do Thomas. Na real, não. Na real que ele não matou o Thomas porque o Thomas tinha que voltar pra Ellen. Ele tinha que deixar o Thomas voltar pra Ellen para no final lá ele ir atrás da Ellen e falar, vai acontecer isso aqui, entendeu? Era a moeda de troca dele. Sim, realmente. Eu acho que você tem um ponto. O maluco o Conde era visionário. Tem uma cena, mais ou menos nessa parte do filme, que é extremamente desconfortável se você tem gatilhos com... porque dá a entender que o Orlok tá meio que abusando sexualmente do Thomas. Acho que é logo depois dessa cena que ele tenta matar o Orlok e não consegue. E é extremamente desconfortável, então fica aí pra quem não quiser assistir isso, porque levando em conta que a gente vê mais do Conde Orlok do que a gente gostaria na cena que ele levanta do sarcófago dele. Sim. Então ele tá full peladão. E aí tem essa cena que dá a entender que ele tá abusando do Thomas, então fica aí. E aí o Orlok meio que deixa claro que ele vai voltar pra Alemanha e vai pegar a Ellen pra ele. E o Thomas tá eu não vou deixar você fazer isso, nem que seja a última coisa que eu faça. Apesar de que ele não sabe ainda que ele vendeu praticamente a Ellen pro Orlok. E aí ele meio que se joga, ou cai, não lembro, do castelo num rio que tinha embaixo. Mas ele sobrevive. E aí ele começa a fazer o caminho dele pra casa, então que ele tá todo fudido. E aí ele conhece umas minas lá, que são de uma igreja, que começa a pedir pelo amor de Deus pra ele ficar dentro da igreja, porque se ele sair, o mal encarnado, que é o Orlok, vai ir atrás dele e tal, mas ele tem que chegar na Ellen. Então elas rezam, elas fazem um ritual lá que cura ele. Então ele faz o caminho dele de volta pra Alemanha. Vale lembrar que enquanto isso tá acontecendo, a Ellen tá tendo um piripaque toda noite na casa do Frederick e da Ana lá. Toda santa noite, ela chega a levitar numa hora, e ela tem convulsão, ela baba, ela revira o olho e o caramba 4. E coitado do Frederick, mano, olha, imagina você ter uma mulher grávida, 2 crianças pequenas, um negócio pra cuidar, e ainda ter uma visita na tua casa que fica tendo convulsão e gritando toda noite. Ela já tava começando assim, uma visita incômoda já. Ele merecia um aumento.
de vida, né? Na minha opinião, coitado. Aí o Thomas, ele chega na cidade. Ele chega lá e ele se reencontra com a Ellen e tal. E aí ele fala pra ela, tipo, os seus pesadelos são de verdade, desculpa se eu nunca acreditei, porque não sei o quê, porque ele tá vindo atrás de você, eu conheci ele lá. E nisso tudo, o Frederick não acredita. Ninguém acredita, na verdade. A única outra pessoa que nesse ponto do filme vai acreditar neles é o personagem do Willem Dafoe, né? Que ele é um professor de universidade, um médico, que acabou se envolvendo com ocultismo e tal, ele é super excêntrico. Esse cara sabe atuar um papel de velho doido, né, velho? Ele sabe fazer um doido como ninguém. Eu ia falar que enquanto isso, o Orlok tá indo pra Alemanha de barco. Ele enfiou o sarcófago dele num barco e ele tá fazendo esse rolê todo de barco. Só que tá levando a peste negra junto. E aí o povo do barco acha que o problema é o que tá dentro do sarcófago. Acham que, né, no caso ele estaria dentro do sarcófago. O que não é. Na hora que abre a tampa tem 1 milhão de ratos lá dentro. E o Orlok tá solto e ele mata todo mundo no barco. Cena paralela que tá acontecendo ao mesmo tempo. Aí, então, o Frederick tá puto porque ele achou que o Thomas ia chegar e ia resolver o problema da Ellen, só que aí não resolve mais. Ela continua ruinzona e o Thomas tá doente. Ele tá ruinzão também. Pelo jeito, o ritual que as mulheres fizeram pra ele lá na igreja não resolveu muita coisa, não. E aí, então, o Frederick expulsa a Ellen, porque a mulher dele, a Ana, ela começa a ter pesadelo também. Então, o Frederick fala que a Ellen tá influenciando. E expulsa a Ellen e o Thomas, mesmo o Thomas estando acabadaço, embora. E eles fazem o caminho de volta pra casa deles. Só que aí, por causa dos ratos que chegaram lá no barco, né? Porque o barco, ele bate no porto. Quem é o dono do porto? O Frederick. Então, mais uma coisa que esse homem tá na bosta. Ele só se fode o filme inteiro, cara. Ele tava ali só pra se ferrar o filme inteiro. E esses ratos todos trouxeram a peste negra. Então, tá todo mundo morrendo por causa da peste negra também. Pode falar também, Yuri. Eu tô concordando porque eu não lembro, mano. Eu lembro que a peste chega junto com os ratos e aí eles já tomam conta da cidade. Na hora que o Thomas e a Ellie estão saindo lá da casa do Frederick, né? Tá, na hora que eles estão saindo da casa, sendo expulsos da casa, já tem rato pela rua lá e o povo já tá tudo correndo, tem gente que tá caindo no chão. Porque pouco antes deles serem expulsos foi quando o barco deu contra o porto lá. Então, na hora que eles saem, os ratos já estão correndo soltos. Tem um detalhe que mostra no filme, depois quando um médico, que aparece bastante até no filme, mas eu não vou lembrar o nome dele, porque ele não é tão importante assim. Ele tá estudando um corpo da peste que tá, né, infectado lá. E se você reparar, a marca que os ratos deixam é a mesma que o Orlok deixa. A mordidinha, assim. Então, tem muito detalhezinho, tem muito, assim, a gente fala brincando, mas é muita side quest nesse filme mesmo. Porque, assim, tem o chefe do Thomas, que é o responsável por mandar ele lá no castelo. Ele tá do lado do conde já, e a gente descobre isso bem rápido durante o caminho dele pro castelo, que ele tá até participando de ritual pra fazer tudo dar certo pro conde. Sim. Sabe? Tem essa questão do outro médico também que tá investigando, ele acha as marcas da mordida. Então, tem muita coisa que acontece espontaneamente, assim, separadamente durante o enredo da Ellen, o conde e o Thomas só. Mas aí... é um filme que você tem que prestar bastante atenção, porque os plots aleatórios, todos têm um detalhezinho mínimo que linka no plot principal. E o conde, assim, que ele chega na cidade, já tem aquela cena icônica que eles até fizeram parecida não, foi uma homenagem ao de 1922, que é a cena da mão, assim, se estendendo sobre a cidade. Da sombra. Nossa, muito da hora. Isso daí foi... a felicidade que me deu no cinema. Porque lá em 22 eles fizeram a cena da mão, mas era na parede, né? A sombra na parede, a mão ia esticando. E aqui eles fizeram em cima da cidade, assim, como se o conde estivesse planando sobre a cidade. Ficou legal. E mais ou menos nessa época aí, é quando o conde Orlok aparece pra Ellen e fala que, olha, o seu marido assinou esse rolê aqui, então agora você é minha. Só que, importantíssimo, ele é extremamente, tudo tem que ser consensual.
consentido, entendeu? Então, ela tem que concordar em se entregar pra ele. Não adianta só o Thomas ter assinado o negócio. E ela fala que ela não vai fazer. Então, o que ele fala pra ela? Você vai ter 3 noites aí, com a peste acontecendo e tudo isso, pra você concordar em se entregar pra mim, senão todo mundo vai morrer. Tudo e todos vai morrer, a culpa vai ser sua. Provavelmente você vai acabar morrendo também. E um detalhezinho aqui, você tem 3 noites, essa já tá contando já. É, tipo isso. Essa já é a primeira. Só que a Ellen também, ela tá num papel que é tipo assim... Ela quer o Conde, mas ela quer o marido dela também. Porque ela tá chamando pelo Conde. Em alguns momentos... Então, mas é explicado... Mas, ó, é explicado que ela tá meio possuída por ele. Isso ficou dividido pra quem assistiu. O personagem do Willem Dafoe lá, que eu não lembro o nome dele, apesar de ele ser um personagem sensacional, ele explica que ela tá possuída por ele. Então, tipo, quando ela acordou ele, ele apareceu pra ela a primeira vez, que pelo que ela fala, ela tipo, eu era uma criança inocente e tal, dá a entender que ele abusou dela também. Ele colocou uma parte do espírito dele nela, então ela fica possuída. Por isso que tem agora no filme que ela tá falando com voz de gente possuída e isso causa as convulsões e tal. Então eu acho que ela não quer ele conscientemente. Eu acho que é essa parte dele que tá dentro dela, porque ela fala pra ele que ela não quer ele, que ela não vai se entregar pra ele e tal, ao mesmo tempo que fisicamente ela se aproxima dele cada vez mais. Mas eu acho que aí é essa parte dela possuída que ela não controla. Então, porque aquela cena, ela não tava possuída, aquela cena em que ela chegou no Thomas e falou que ele não dava conta de fazer ela satisfeita. Ela tava possuída, porque é aquela hora que ela tá lá babando e revirando o olho lá e arrancando a roupa, rasgando a roupa. Ela tava possuída? Então, tipo, ela tava possuída. Lógico que ela tava possuída. A voz dela até muda. Ah, tá. Mas aí, então, tipo, ele dá essas 3 noites pra ela. Só que a gente vai entrar no Friedrich não tem um dia de paz nessa vida. Na segunda noite, o Orlok vai lá na casa e ele mata as 2 filhas do Friedrich e da Ana, as 2 menininhas. E a Ana também morre. E aí o Friedrich fica completamente descompensado, coitado. E aí depois tem o enterro e tal, no qual, pela primeira vez, ele meio que acredita no rolê do Orlok mesmo. Ele fala com o Thomas alguma coisa, eu não lembro agora o que é. O diálogo exato eu não vou lembrar também não. Mas o final do Friedrich, ele tá infectado com a peste negra também. E ele acaba invadindo o túmulo da mulher dele. E o que mostra depois, quando vê ele pela última vez, é que ele deu uma de necrófilo lá com a mulher dele. O que eu acho que não foi isso, porque aí eu vou ter que voltar. Nossa, Yuri, eu tô falando demais, cara. Pelo amor de Deus, só vai ter eu falando nesse episódio desse negócio. Eu vou ter que voltar na questão da literatura, porque eu vi muita gente criticando essa cena. Porque ele abusou do corpo da mulher depois que estava morta. Porque ele falava que ele amava tanto ela. Só que, tipo, quando você puxa aí o romantismo gótico, você vai pegar as origens disso, sei lá, no século XVIII, se eu não me engano. O próprio Edgar Allan Poe, que é um dos pais do romantismo gótico, falou a frase: não há nada mais belo do que uma mulher morta. Porque o romantismo gótico, ele pega a morte e as coisas sombrias, assim, pelo lado da beleza. Tipo, é terrível, mas é tão bonito que você não consegue parar de olhar. Então, tipo, eu vi muito essa cena como exatamente a representação disso. De que ele amava tanto ela, e ela era tão bela aos olhos dele, assim, que ele queria passar os últimos momentos da vida dele com ela. Não como uma cena de, ele foi uma filha da puta e tipo, violentou o corpo morto dela, qualquer coisa. Igual eu vi muita gente falando. Eu acho que não cabe nisso. Eu acho que pega mais o contexto do rolê do filme mesmo, como o filme tem que ser feito. Mas é uma opinião minha. Aí... eu vou assinar embaixo, porque pra mim não pegou também desse jeito, assim. Não achei tudo isso nessa cena. Mas, bom, seguindo, o cara teve que enterrar as filhas e a esposa. Tá. Pelo seu silêncio eu vou continuar, então. Tá, eles estão dentro de uma carruagem, tá? Isso, na real, acontece antes do Friedrich morrer, essa cena da carruagem. Tá o Friedrich, o Thomas, o professor Franz, eu acho que era, e a Ellen. E eles estão bolando um plano, então, pra matar o Orlok. Só que a Ellen e o professor estão ali, tipo, eu olho pra você olha pra mim, tá rolando uma comunicação ali entre os dois que não tá sendo passada pro resto da galera que tá na carruagem, né? Então, na hora
hora que eles vão deixar o Franz na casa dele, a Ellen meio que se oferece pra acompanhar ele até a porta. E eles têm uma conversinha ali, tipo, você sabe o que você tem que fazer, e ela fala que ela sabe. Então, basicamente, o que foi concordado entre o Franz e a Ellen, e o coitado do Thomas meio que se foda, é que o Franz ia levar o Thomas como se eles estivessem fazendo essa missão pra matar o Nosferatu, e a Ellen ia ficar segura em casa. Só que, na real, o plano de verdade entre o Franz e a Ellen era que ela ia, então, se entregar pro Nosferatu, porque ela é o único jeito de acabar com ele. Por quê? Você quer falar o porquê? Segue daí, Vi. Não? Cara... Tá. Porque basicamente, tipo, por causa de todo o rolê dos dois e de ter um pedaço da alma dele nela, e o cara ser um puta stalker que tá perseguindo a mina. E outra coisa, por que ele só reviveu também a hora que ela tá casada com outro cara, né? Tipo, vamos lá. Mas enfim, ele não consegue resistir o sangue dela, o que é Crepúsculo. Eu acho que ele reviveu porque, assim, ela não tava casada ainda. Aí ela casou, porque assim, ela já pertencia a ele, que ela chamou por ele e tal. Só que quando ela casou, isso aí acabou acordando ele e falou assim, uai, então eu tô sendo corno aqui. Uai. Aí... Como assim? Aí ele pegou e falou assim, eu não vou ser corno não. Aí o Thomas ficou de corno. Véi, sabe aquela música que o cara manda o convite do casamento, mas aí tá escrito, tô casando, mas o amor da minha vida é você? Eu acho que era isso que o Warlock tava esperando receber da Ellen em algum momento ali, mas não rolou. Mas enfim, ele não consegue resistir o sangue dela, o que, se você parar pra pensar, o Edward também não conseguia resistir o sangue da Bella, mas ele fez um esforcinho e deu tudo certo. Mas, né, cada um com seu vampiro. Então ela se veste com uma roupa branca, bem de noiva, assim, eu não sei se era um vestido de noiva de verdade, ou uma camisola branca, e ela chama por ele. E isso na terceira noite, ela chama por ele. Enquanto isso tá acontecendo, a gente tem o Franz e o Thomas no lugar onde seria supostamente o lugar de descanso do Warlock, e aí tem a cena sensacional do Willem Dafoe gritando igual um velho louco no meio de um cômodo pegando fogo com 1 milhão de ratos correndo, o que foi uma das melhores cenas do filme, e ele deve ter adorado filmar isso, com certeza. E ele vai no quarto dela, e ele pergunta pra ela se ela tá fazendo isso de livre e espontânea vontade, ela fala que sim. Então, aí eles se deitam lá, não sei o que rola em detalhes ali, mas dá pra imaginar. E ele tá lá sugando o sangue dela também, e começa a clarear o dia. Nisso o Thomas percebe que ele foi enganado e resolve voltar correndo pra casa, a pé, correndo. E quando começa a clarear o dia, o Warlock percebe, ele para de sugar o sangue dela lá, porque ele morre no sol. E ela fala, tipo, não, mais um pouco. E como ele não consegue resistir o sangue dela, ele continua lá, e aí o sol pega nele e ele morre em uma das cenas de morte com sangue saindo por cavidades. Essa cena é boa. Mais bonita que eu já vi na minha vida. Ficou muito bonito, ficou muito bem feito. Inclusive, depois, quando mostra de cima, aí ela morre também, né? A cena dos dois mortos, assim, na cama, com as flores em volta e tal. É muito bonito. A filmografia, a fotografia do filme é maravilhosa. Essa parte é poética, né? Sim. O Thomas chega e vê que ela tá morta lá com ele. E um fato aleatório sobre essa cena. Pode falar. Eu ia falar que ela consegue... Nessa cena aí, o Warlock é a primeira vez que a gente vê o corpo dele real, sem as vestes, assim. Fica só o osso, sabe? Tem aquela parte que ele tá pelado, que ele levanta do sarcófago lá com o Thomas, mas essa cena é a primeira que a gente vê como realmente é. E é tudo, tipo... É um esqueleto, praticamente, podre. Assim, podre, sabe? É tudo podre, com verminho, assim. E quando o Thomas chega, a Ellen consegue dar só o último suspiro mesmo, de, tipo, olhar pra ele. E ela morre depois do Conde. Aí você ia falar da cena, da fotografia. Numa entrevista do Robert Eggers, eles fizeram o boneco do corpinho morto ele fica parecendo o Voldemort quando ele tá só o esqueleto e é jogado no caldeirão lá, no filme do Harry Potter. Ele fica parecendo isso daí, só que seco, né? Eles fizeram de uma maneira que fosse vazar sangue na hora que ele tá morrendo por literalmente todos os buracos possíveis. Tipo, todos os buracos. Todos. Só que... não dá pra perceber na maneira que filmaram no filme saindo sangue por onde seria o cu do Warlock, mas foi feito isso, tá? Fizeram isso acontecer no filme, só não pegou na filmagem. Alguém deve ter, na cabine de imprensa, deve ter visto e falado assim, não, aí é demais. Acho melhor não, né? O vampiro pode matar criança, ele pode abusar das mulheres, mas aí não, sangrar pela bunda dele, não, aí não dá. E aí, enfim, chega no final
final do filme. A Ellen morre pra salvar o Thomas e todo o resto do povo. E ela mata o Conde Orlok de tabela. Bom, dito tudo isso, qual é a... Você tem alguma nota pra esse filme? Nota que eu digo não de... 10/10. Tá. Não, eu vou colocar... Você sabe que no final do ano a gente vai ter que fazer filme do ano, né? De novo. Eu vou colocar aqui esse filme como 10/10. Porque ele realmente ele é bom mesmo. Bom não, é excelente, né? Porque bom já é 9/10. Mas assim, ele é excelente. Só não acho que vai ser filme do ano, porque tem muita coisa ainda pra vir. Mas até agora ele é o melhor do ano. Também não teve uma disputa, vamos lá, né? Não teve uma disputa ainda que foi tipo assim, um filme bom de verdade. Enfim, esse não é o papo que eu queria entrar. Mas assim, eu acho que esse filme aqui, ele funcionou como um remake melhor do que o filme original. Você acha? Eu tenho notas. Sobre ele ser um remake. Pode terminar de falar sobre o filme. Não, sobre o filme, mas pode terminar de falar. Não tem muito assim o que falar. Ele é excelente, mano. Ele é um filme que é difícil de você pegar o original, comparar e falar assim, podia ter isso aqui do original. Porque tem coisas do original que eu sei que não entraram pra esse filme, mas que também não faltou, não deixou a desejar, sabe? Enfim, ele é um filme 10/10. E você? Eu acho que assim, quando eu vi que ia ser o Bill Skarsgård, eu fiquei levemente preocupada. Porque se você pegar assim, eu nunca vi os filmes antigos, mas eu já vi várias imagens. O Nosferatu, ele não é apodrecido igual é nesse filme. Ele não tá caindo pedaço, ele não tem verme colado nele e tal. E por ser o Bill Skarsgård, que é um ator bonito, eu tinha um leve receio de que talvez fossem apelar pra esse lado e fazer tipo, o vampiro, sei lá, sedutor, entre aspas, que é um que... Porque, assim, na lore de vampiro, tem muito de sexualização e sedução e etc. Poderia, sim, e às vezes ele ter apelado pra esse lado, principalmente por ser o Bill Skarsgård. Mas eu gostei pra caralho que eles fizeram, tipo, ele bem monstrão, assim, bem nojento de ver. Ele não deixa de ser um filme de vampiro, de sedução vampiresca, porque sedução tem... de muito exatamente filme, mas não é... Então, tipo... Ficou mais na parte visual. Eu pensei que talvez eles pudessem, às vezes, apelar pra esse lado com o Nosferatu em si. Mas eu achei sensacional que se você não souber que é o Bill Skarsgård, você não consegue reconhecer ele no filme. Não dá pra conhecer mesmo, não. Então, tipo, isso eu achei ótimo, porque era uma coisa que eu realmente fiquei pensando. Se eles iam apelar pra fazer um Nosferatu visualmente atrativo, mas pegaram pro lado bizarro, apodrecendo, caindo em pedaço. Ótimo. Bom, é isso então, né? É isso então, né? Olha, eu acabei com uma garrafa de água inteira aqui, de tanto que eu falei. Você sabe que hora são? 3:30. Hora de dar tchau. É isso aí, galera. Obrigado por todo mundo que escutou aqui. Lembrando que TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, @na volta a gente ouve. É só jogar lá que vocês encontram. É isso aí, falou. Considerações finais. Então tchau. Considerações finais. Assista Nosferatu, é isso. É isso. Vou atrasar pro compromisso. Falou.